Você pode ter o melhor portfólio de inovação do momento, um pipeline estruturado, métricas bem definidas e recursos alocados. E ainda assim, se a cultura da organização não suportar inovação, nada disso vai funcionar. Cultura não é consequência de um bom processo, é o que determina se o processo vai ser seguido ou contornado, se as ideias vão emergir ou ser silenciadas, se os erros vão gerar aprendizado ou punição. E o ponto central desse vídeo é este: cultura da inovação não se declara em apresentação de estratégia. Ela se constrói ou se destrói no comportamento diário da liderança. Vamos falar sobre o que isso significa na prática. Antes de falar o que a cultura da inovação é, vale nomear o que ela não é. Não é um laboratório de inovação com nome criativo e parede de post-its. Não é um programa de ideias que recebe sugestões e não dá retorno. Não é um hackathon anual desconectado da estratégia do negócio. Não é um discurso de transformação digital que não muda nenhum processo real. Essas iniciativas não são inúteis por si mesmas. Elas são inúteis quando existem para sinalizar que a empresa valoriza inovação sem que a liderança mude nada no próprio comportamento. O time observa o que os líderes fazem, não o que eles dizem. E quando há distâncias entre o discurso e a prática, a mensagem que chega para a organização é clara. Inovação é pauta de comunicação, não de gestão. Esse é o ponto de partida para entender por que tantas iniciativas de inovação não escalam. Elas não têm sustentação cultural. E cultura, no fim, é o conjunto de comportamentos que a liderança tolera, incentiva e pratica. Então, o que a liderança precisa fazer de concreto para construir a cultura da inovação? Há 3 comportamentos que fazem diferença real. Primeiro, proteger tempo e recurso para a inovação ativamente. A inovação compete com a operação pelo mesmo recurso escasso, que é o tempo das pessoas. E a operação sempre ganha, a menos que a liderança intervenha. Isso significa dizer não para as demandas urgentes que consomem o time de inovação. Significa blindar ciclos de trabalho. Significa tratar o tempo dedicado a projetos de inovação com a mesma seriedade que se trata uma entrega do cliente. Segundo, é criar segurança para testar e errar. Nenhum time vai propor hipóteses ousadas em uma organização onde o erro é sinônimo de punição. Líderes que constroem cultura da inovação diferenciam 2 tipos de erro: o erro por negligência, que é a falta de esforço, falta de critério, e o erro por experimentação, uma hipótese testada com rigor, mas que não se confirmou. O primeiro merece correção, o segundo merece análise e aprendizado. Quando essa distinção não existe, o time aprende a só propor o que tem certeza de que vai funcionar, e aí a inovação para. O terceiro é participar e não só patrocinar. Existe uma diferença entre o líder que assina a aprovação de um projeto de inovação e o líder que acompanha o ciclo, faz perguntas, remove obstáculos e está presente nas decisões mais difíceis. Patrocínio cria permissão, participação cria cultura. Quando a liderança sênior está genuinamente envolvida nos projetos de inovação, não como figura de autoridade, mas como um agente ativo, o sinal que vai para a organização é diferente. A inovação deixa de ser responsabilidade de uma área e passa a ser responsabilidade compartilhada. Além do comportamento de liderança, existe a dimensão de como os times são estruturados para inovar. Os times de inovação que funcionam bem têm 3 características em comum: a multidisciplinaridade real, não no organograma, na prática do dia a dia. Pessoas de áreas diferentes que trabalham juntas, com linguagem comum e objetivos compartilhados. A inovação que fica dentro de uma única área vira especialização, não transformação. Autonomia com critério. O time precisa ter poder de decisão dentro de um escopo definido. Sem autonomia, cada passo depende da aprovação e a velocidade cai. Mas a autonomia sem critério vira dispersão. O equilíbrio está em definir bem o problema e dar liberdade para o time encontrar a solução. Conexão direta com o negócio. O time de inovação não pode operar em paralelo à empresa. Ele precisa estar conectado aos indicadores reais, às dores reais de operação, às decisões estratégicas em andamento. Quando essa conexão não existe, os projetos ficam interessantes, mas irrelevantes.
construir essa estrutura de times com os comportamentos certos de liderança é parte do trabalho que a Growth desenvolve junto às empresas, porque sem as pessoas certas no papel certo, método nenhum sustenta a inovação. Uma empresa pode ter o melhor processo de inovação do mercado e vê-lo se desintegrar em 6 meses se a cultura não sustenta o comportamento que o processo exige. A pergunta que vale desse vídeo não é: a minha empresa tem cultura da inovação? Essa pergunta é fácil de responder com um sim. A pergunta certa é: o meu comportamento como líder cria ambiente onde inovação de fato acontece? Se inscreva no canal para continuar essa conversa e, se quiser aprofundar com a Growth, o link está na descrição. Até o próximo!